Sabe qual é a resposta que muito empresário dá para qualquer problema? É só vender mais. É mais cliente, mais contratos, mais faturamento, mas... E se eu te disser que essa obsessão em vender mais e mais, ela pode ser justamente a armadilha que está levando a sua empresa para o buraco? Pensa aí e me diz se isso soa familiar. Você rala o mês inteiro, você bate meta, você vê o número do faturamento crescendo, mas aí você olha para a conta do banco no final do mês e cadê o dinheiro? Sumiu. A sensação é de correr numa esteira na velocidade máxima, você está suando, se esforçando, mas não sai do lugar. Se você se identificou, fica aqui comigo, porque você não está sozinho. A verdade é que a maioria das empresas ela não conhece de verdade a sua própria situação financeira. E isso sim é fatal. Segundo dados do Sebrae, a falta de planejamento financeiro e o descontrole de caixa são responsáveis pelo fechamento de cerca de 48% das pequenas e microempresas no Brasil. O verdadeiro vilão, ele não está fora, na concorrência, ele está aí dentro, silencioso, nos números que a maioria dos empresários não está nem olhando. Nesse vídeo, eu vou te mostrar os 4 erros financeiros que quebram as empresas que parecem saudáveis, ou melhor, pareciam. E o mais importante, eu vou te dizer exatamente como fugir de cada um deles. Então vamos lá. Erro 1. A ilusão do faturamento. Confundir venda com dinheiro no caixa. O primeiro erro, e talvez o mais perigoso, é essa mania de idolatrar o faturamento. É aquele número que o empresário adora exibir, estufar o peito e falar, ó, faturei 100 mil esse mês. Bati a meta de R$500 mil. Faturamento é importante? É claro que é, mas ele só mede a sua capacidade de fechar negócio. Ele é a promessa de receita, não o dinheiro que sobra no final do mês no seu banco. Pensa no faturamento como o valor total de um grande contrato que você acabou de assinar. Você não sai gastando esse valor inteiro no mesmo dia, não é? É óbvio que não. Desse total, você precisa descontar impostos de nota fiscal, a comissão do vendedor e outros custos diretos da entrega. E principalmente, esse valor pode levar de 30, 60, 90 dias para de fato entrar na sua conta. Aquele faturamento de R$100 mil por mês, ele é o valor de vitrine. Para realizar essa venda, você teve custos, matéria-prima, impostos, comissões e ainda tem os fixos do mês, que não tem como a gente deixar de pagar. Aluguéis, salários, luz, internet. O estrago disso, ele é gigantesco. Por fora, a empresa é um sucesso, faturando alto, mas por dentro, ela tá anêmica, sem grana para poder pagar o fornecedor ou até a folha de pagamento. O empresário, iludido muitas vezes, ele acaba pegando empréstimo e pagando juros absurdos para tampar os buracos de caixa. Ele entra num ciclo de dívidas não porque ele vende pouco, mas porque ele gerencia mal o que ele vende. Uma empresa que dá lucro no papel pode quebrar sim por falta de caixa, dinheiro. Bom, então qual que é a solução? A cura para isso, para essa ilusão, ela chama fluxo de caixa, ou melhor, gestão de fluxo de caixa. E não precisa ser um sistema de outro mundo, uma planilha simples onde você já coloca tudo que entra e tudo que sai de dinheiro, todo santo dia já vai te ajudar bastante. Não é o que você vendeu, é o que você recebeu. Não é o que você deve, é o que você pagou. Esse controle te dá uma visão real da saúde da sua empresa e permite você negociar um prazo com o fornecedor em vez de ficar correndo para o banco. E lembre-se dessa frase: faturamento é vaidade, lucro é sanidade, mas o caixa é rei. Erro 2. O crescimento desgovernado. Acelerar sem painel de controle. Agora, olha um paradoxo que dá um nó na cabeça de muito empresário. Crescer pode quebrar sua empresa. Sim, isso é verdade. Parece loucura, mas acontece o tempo todo. O negócio engrena, as vendas decolam e o dono ele se empolga. Ele decide que é hora de expandir. Aluga um escritório maior, contrata mais gente, dobra o seu estoque. O problema é que essa decisão ela foi baseada só no aumento de vendas, sem nenhum planejamento. Então crescer sem estrutura é como pegar uma Ferrari, acelerar tudo numa estrada escura, à noite e com o painel quebrado. A adrenalina do crescimento é boa, mas você não está vendo que o tanque está quase vazio e o motor está prestes a fundir. O impacto ele é imediato. Os fixos eles disparam. O aluguel novo, os salários, os encargos, tudo isso vence dentro do mês, ou no máximo no próximo mês. Só que a receita dessas vendas novas, ela pode não entrar na mesma velocidade. Lembra do prazo de recebimento? A sua despesa é para praticamente hoje ou para daqui a pouco. E a receita ela pode ser para daqui 30, 60, 90, 120 dias. E esse descasamento, ele cria um rombo no seu caixa, principalmente no seu capital de giro, que é o oxigênio da sua empresa. Sem essa estrutura de capital de giro, a empresa ela começa a ficar sufocada. Com atraso de fornecedor, ela pode gerar multa e até quebra de confiança. O atraso de salário ele desmotiva todo mundo.
A necessidade de pegar um crédito de emergência com juros abusivos vira a única saída. Muitas empresas promissoras elas acabam morrendo, afogadas, não por falta de oportunidade, mas por excesso de sede de crescimento. E o mais curioso é que a maioria dos donos de negócio, que a gente analisa aqui dentro, não sabem o quão despreparados eles estão para crescer. Quando a gente faz o nosso diagnóstico financeiro, a gente quebra em partes as análises em áreas como custos, planejamento, fluxo de caixa, crescimento, e essas lacunas ficam muito mais claras. E aí que o empresário vê, em números, o risco que ele realmente está correndo e consegue ainda comparar a performance dele, da gestão financeira, com outras empresas do mercado. Antes de sonhar com uma nova filial ou escritório dos sonhos de cinema, seja o chato dos números e faça sim projeções de cenários. Responda com clareza, qual vai ser o aumento exato dos meus custos? De quanto capital de giro eu vou precisar para sustentar a operação até esse dinheiro novo começar a entrar? E se as vendas não crescerem no ritmo que eu espero? Crie uma projeção de fluxo de caixa para os próximos 6 até 12 meses. Compare os cenários, principalmente os pessimistas. Às vezes, crescer mais devagar pode ser a decisão mais inteligente para não quebrar e crescer de uma forma saudável. Erro 3. A precificação suicida. Pagar para trabalhar. Esse erro aqui, ele é traiçoeiro, porque ele nasce do pânico de perder a venda. Para ser competitivo, o empreendedor, ele define o preço olhando no concorrente. A lógica é, se o fulano vende por 100, eu vou vender por 95, vou pegar o cliente dele. Só que essa lógica é uma armadilha mortal. Precificar sem conhecer os seus próprios custos é o caminho mais rápido para pagar para trabalhar. Cada empresa tem uma realidade. Custos, impostos, eficiência. O preço do seu concorrente pode até ser bom para ele, mas pode estar te dando prejuízo a cada produto vendido. A grama do vizinho sempre parece mais verde, mas não é bem assim. É como você tentar encher um balde furado. Você se mata de trabalhar, joga mais e mais água, que são as vendas, para dentro, mas não percebe que, no fundo, o balde tem um rombo, sua margem de lucro. Quanto mais você vende, mais rápido o dinheiro vaza. Você se cansa, se frustra e não entende por que o balde nunca enche. E o impacto disso é a destruição silenciosa do seu lucro. A empresa tem movimento, os funcionários eles estão ocupados, mas a margem de cada venda é tão pequena que mal paga os custos da própria venda. E não sobra quase nada para as despesas fixas. No final do mês, o resultado é um só, prejuízo. O empresário trabalhou muito, ele vendeu muito e terminou o mês mais pobre do que começou. Precificação não é achismo, é matemática. Você precisa conhecer cada centavo dos seus próprios custos. Separa entre os variáveis, que são os que só existem quando você vende, como matéria-prima, comissão, impostos, e os fixos, os que você tem todo mês, vendendo ou não, como aluguel, salários. Seu preço precisa cobrir os custos variáveis e deixar uma sobra, a chamada margem de contribuição. É a soma de todas essas margens que vai pagar os seus fixos e finalmente gerar o resultado, o lucro do seu negócio. Então para de espionar o preço do vizinho e comece a fazer a sua lição de casa. Preço justo não é só o mais barato, é aquele que sustenta o seu negócio. Erro 4. O dono sócio oculto. Misturar as contas da empresa com as pessoais. E esse daqui é o clássico dos clássicos. É o erro que quase todo mundo comete no começo, mas que é uma bomba relógio. Misturar o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. O dono usa uma conta da empresa para pagar a escola do filho, o mercado, o cartão de crédito, e também paga um fornecedor com o próprio dinheiro quando o caixa da empresa aperta. Isso vira uma bagunça só, você não consegue entender se a sua empresa realmente dá resultado ou não. É como se você fosse fazer um bolo e jogasse farinha, ovo, sal, açúcar, tudo de uma vez na tigela, mas sem medir. O que acontece? Vira uma gosma, não serve para nada, então você perdeu a mão. Quando você mistura as finanças, você coloca uma venda nos próprios olhos. Fica impossível saber se a empresa dá lucro ou dá prejuízo de verdade. Aquele lucro no final do mês, ele pode ser só o dinheiro que você não gastou com as suas contas pessoais. A empresa ela pode estar no vermelho há meses, mas a situação é mascarada por essa confusão, essa mistura de contas. Isso cega suas decisões e, mais uma vez, te coloca no grupo da maioria dos empresários, os que pilotam às cegas. Mas como você vai decidir sobre investimentos se você não sabe a real capacidade de caixa do seu negócio? Você fica refém do achismo, tomando decisões com base num saldo bancário que não significa nada. Agora, empresário, a solução é radical, mas é a única que funciona. Separação agora, separa essas contas, ou seja, duas contas bancárias, uma para o CNPJ e outra para o seu CPF.
Contas da empresa, elas são pagas pela conta da empresa e as pessoais pela pessoal. Ponto final, sem exceções. Agora sim, você precisa definir um prolabore, uma retirada. Esse é o valor do seu salário como um sócio administrador. Defina um valor fixo que ele seja realista e ele transfira todo mês da sua conta da empresa para a sua conta pessoal. A empresa ela não é um caixa eletrônico 24 horas para você ficar sacando dinheiro quando aperta. Sua retirada tem que ser uma despesa planejada e não um saque de emergência. Essa disciplina vai te dar clareza que você precisa para enxergar a saúde real do seu negócio e saber se ele para em pé sozinho. Mas então vamos lá. A ilusão do faturamento, o crescimento kamikaze, o preço que te faz pagar para trabalhar e a bagunça entre essas contas. Esses são os 4 cavaleiros do apocalipse financeiro de uma pequena empresa. Note que nenhum deles é sobre não vender o suficiente. Pelo contrário, muitos são acelerados justamente quando as vendas aumentam. A grande verdade é que a maioria dos empresários não tem clareza sobre esses pontos. Eles não sabem onde estão seus pontos fortes e os fracos. No diagnóstico financeiro, por exemplo, é comum ver uma empresa com uma precificação ótima, mas um fluxo de caixa péssimo. E essa falta de visão completa impede qualquer crescimento saudável. O sucesso do seu negócio não depende só do seu talento para vender, mas sim da sua disciplina para gerir o dinheiro que a venda traz. A gestão financeira ela não acaba com os riscos, mas ela acende a luz do carro e te mostra onde você está pisando. Ela troca a ansiedade pela clareza. Deixar de apenas ser um vendedor-chefe para se tornar um gestor financeiro do seu próprio negócio é a virada de chave mais importante que você pode dar na sua carreira como empreendedor. Ou pelo menos saber o básico, porque o básico precisa ser bem feito. No nosso país, o empresário não precisa ser um matemático, mas ele precisa saber a subtração, a adição, a multiplicação e a divisão. Só esses 4. E aí, eu quero saber de você. Qual desses 4 erros está tirando seu sono hoje? Já passou por alguma situação assim? Deixa seu relato aqui nos comentários e vamos trocar uma ideia. A sua história, ela pode ser a luz que outro empreendedor está precisando. E se você ficou curioso para saber como a sua empresa se sai nessas áreas e quer ter um mapa claro dos pontos fortes e fracos, eu vou deixar o link aqui na descrição. Lá você pode fazer um diagnóstico financeiro rápido para entender a sua situação atual. Não é um teste certo ou errado, é uma ferramenta de clareza. Para quem se interessar, o link vai estar disponível aqui ou é só escanear esse QR Code. Então muito obrigado para você empresário que ficou até aqui. Se esse vídeo abriu seus olhos, curta esse vídeo, se inscreva no canal para não perder os próximos e ativa também o sininho. Sucesso nos negócios, empresário!